Bruno Drummond, Rafael Elísio, Henrique Vieira, Walter Moreira e Franco de Castro. Juntos são lateral esquerda. Futebol é política. Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem, dentro do possível. Eu sinto que nossos corpos, nossas mentes, nossos corações seguem profundamente afetados aí pela pandemia, o aumento ainda absurdo do número de casos, mortes, sem contar as crises econômicas, sociais, civilizatórias que a gente está vivendo. Mas aqui estamos, mais uma vez, na 8ª rodada do lateral esquerda, tentando produzir um momento de leveza, descontração e reflexões para você que está aqui nos acompanhando. E o programa de hoje é bem especial, não só pelo tema que debateremos, que é o racismo no futebol, mas também por termos a nossa primeira convidada, Carolina Bezerra, professora, assim como nós, mãe do Bernardo e, pelo visto, tricolor. Carol, seja muito bem-vinda à lateral esquerda. Passo a palavra para a sua saudação inicial. Olá a todos. Bom, é um prazer, né, estar aqui. É um prazer também saber que eu sou a primeira convidada e vocês terem me escolhido para debater um assunto tão importante, tão sensível, né, como esse. Representando também uma ala, né, desse racismo que a gente tem que falar, que é a questão também da mulher dentro dessa concepção racial, então a questão do feminismo negro. Eu pretendo debater isso aqui com vocês também, trazer debates sobre isso. E o que mais vou me apresentar? Sou doutora em História, né, com especialidade em História da África, professora, sou mediadora pedagógica da Unirio, né, do curso de graduação de História. Faço parte de grupos de pesquisa da UERJ e da UFRJ, o Grupo Áfricas, mais especificamente, em que lá a gente desenvolve diversas pesquisas sobre questões étnico-raciais no continente africano, sobre intelectuais africanos, né, sobre mulheres intelectuais africanas também. E a minha pesquisa no doutorado foi sobre um intelectual africano, que é o Pepe Tela, que é um escritor angolano, né? Para quem não conhece, fica aí a dica também para ler. Estudei no meu mestrado, que foi na Unirio, que eu defendi na Unirio, o intelectual Nelson Rodrigues, e aí eu ainda estudava Brasil, estudava ditadura, Nelson Rodrigues tricolor. Hoje eu estou fazendo coro aqui, a galera tricolor, né? Então é um prazer, gente, é um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir com vocês, tá bom? Muito bom, Carol, seja muito bem-vinda. Antes da gente entrar na discussão, vou contar um caso rápido. A Luísa, minha enteada de 7 anos, ela tem ficado muito eufórica por a gente ter um canal no YouTube, que é o sonho dela, o sonho de muitas crianças. E a Luísa outro dia virou para mim e falou assim: Franco, eu reparei uma coisa, por que no programa de vocês não tem nenhuma mulher? Ela falou, seria muito legal se tivesse uma mulher. Então, estou aqui, tá, saudando. Muito obrigado, Carol. É super importante essa questão para a gente e tenho certeza que a Luísa, que vai escutar depois do programa, vai ficar sensibilizada também pela sua presença aqui. Tá? Ô, Franco, se você me permitir, só para observar também que, além da Luísa, né, muitos seguidores nas redes sociais, né, dos nossos perfis nas redes sociais também se posicionaram, as mulheres especialmente, né, e a gente vai tentar dar conta dessas demandas na medida do possível. A gente está atento, ouvindo sempre, aprendendo sempre, então é bom deixar isso bem claro também, que a participação coletiva, né, é bastante importante para o nosso programa. Perfeito, irmão, perfeito. Bom, maravilha. Eu gostaria de trazer algumas questões para a gente começar a discussão sobre o racismo no futebol. A ideia do programa de hoje é que cada debatedor vai trazer uma problemática para a nossa convidada e todos nós vamos dialogando aqui. Bom, num país onde só 5% dos cargos executivos em grandes empresas são ocupados por negros e negras, quando a gente vai para o campo, vai para o futebol, não é diferente. A gente precisa se perguntar quantos dirigentes negros nós temos, quantos treinadores negros nós temos
Se a gente pegar o recorte dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, apenas um possui um treinador negro, que é o Roger Machado. E para quem não acompanha as entrevistas do Roger Machado, fica aqui também a dica, porque é sempre uma aula. O Roger sempre nos brinda com uma aula histórica na luta contra o racismo. Eu me lembro muito de uma entrevista que o Roger deu no jogo Bahia e Fluminense, no Maracanã, onde ele diz: as pessoas ainda tentam dizer, não há racismo, está vendo? Você está aqui. E ele disse, né? Não, eu sou a prova de que há racismo porque estou aqui. Então, com as palavras do Roger Machado, estou passando a bola para você, Valtinho. Olá a todos. Olá, Carolina. Antes de começar, eu queria fazer uma reflexão, que todo programa traga uma reflexão anterior, né? É a primeira vez na história que tem mais tricolores em qualquer evento esportivo, né? Isso é importante a gente frisar. E até teve uma vez que ia ter mais tricolor, ia rolar um clássico com o Fluminense e Botafogo, ia ter mais tricolor, só que aí botaram o auxiliar atrás do gol, aí a equipe de arbitragem passou o número de torcedores do Fluminense. Foi quase, mas hoje, parabenizar por ser a primeira vez que tricolores são a maioria. Bem, com isso que o Franco colocou, queria fazer esse pontapé inicial aí para a Carolina, para a gente pensar esse conceito de epistemicídio, né, que a Sueli Carneiro cria, que fez 70 anos recentemente, e o Renato Nogueira, da Federal Rural, ele trabalha com essa questão também para o futebol. Ele fala onde negros são capazes de fazer jogadas, só que nos cargos tem que planejar, tem que ter um viés de gerenciamento, eles não são bem recebidos. Assim, como o Franco falou, se a gente olha para a Série A, só tem Roger Machado no Bahia. Se olha para a Série B, tem o Emerson Maria no Brasil de Pelotas. Se a gente for ver presidentes de clubes na Série A e B, somente o Tiãozinho é o presidente negro na Ponte Preta. E o jornalista Breiler Pires, do El País, ele chega a defender a necessidade de ações afirmativas para o mundo do futebol, para as federações, para os clubes, para os cargos de gestão. Queria saber, Carolina, o que você acha que é um caminho? Olá, então, eu acho que essa entrevista do Roger, ela foi uma entrevista, assim, muito feliz naquele momento, né? Porque, se eu não me engano, foi no dia do jogo do Fluminense em que o Marcão também estava como treinador do Fluminense. Então, acho que foi pela primeira vez que a gente teve 2 treinadores negros atuando no futebol brasileiro da Série A. Então, realmente foi uma data muito marcante, muito significativa. E o Roger levar esse discurso para o meio do futebol, né, que é um meio que tem muitos negros, mas o lugar que ele ocupa não é ocupado por negros. Os negros não ocupam as dirigências do futebol, os negros não ocupam as alas técnicas do futebol, os negros não ocupam esses cargos do futebol. Eles servem no futebol, eles são corpos, né, que servem o quê? O físico. E aí o Silvio Almeida, né, ultimamente tem tratado desse tema com muita potência, que é a questão do racismo estrutural. E não tem como a gente falar de racismo hoje sem a gente falar de escravidão, sem a gente falar de todo um histórico de desigualdade baseado em questões escravocratas. Então, quando a gente pega o lugar do negro no futebol, a gente sabe todo o percurso, assim, quem conhece um pouco de futebol sabe todos os problemas enfrentados pelos negros para eles poderem atuar como jogadores de futebol, né? Mas a partir do momento que eles conseguiram atuar como jogadores, parou aí, porque eles só servem para o seu físico, né? O negro, desde sempre, o físico do negro é o importante. Então, é muito que lugar é esse que o corpo do negro deve ocupar. Então, se a gente pensar dentro dessa noção de racismo estrutural, eu acho que a gente tem que compreender, partindo aí do que o Walter me perguntou, que sociedade é essa que a gente quer
construir, né? Porque ela está em construção. A gente não pode deixar como um dado, né? Entrar na normalidade do racismo, como é essa ideia do racismo estrutural, né? Em que é normal você entrar em determinados lugares e você não vê negros, é normal você entrar em determinados restaurantes, você se achar como o único negro, né? Você não vê aqueles corpos frequentando determinados lugares. Frequentando universidades, frequentando, então, cargos de dirigentes no futebol. O futebol é um reflexo, né, do que é a nossa sociedade, isso é um fato. Então, acho que a ideia é justamente a gente buscar compreender que sociedade é essa que a gente quer. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente for pensar numa ideia de uma sociedade antirracista, que é o que a gente tem debatido nos últimos tempos, né? As políticas afirmativas, elas são muito válidas para a gente refletir sobre isso. Mas como essas políticas afirmativas elas podem ser implementadas, né? Eu acho que essa é a questão. Eu realmente tenho dúvidas, assim, como a gente também tem que compreender toda a dinâmica do que é um técnico de futebol no Brasil, né? Um técnico de futebol do Brasil, ele é mandado embora com 3 meses. Ele imagina um técnico negro, como a gente já teve casos, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo, o Andrade, né, no Flamengo. A gente imagina ter um técnico negro num time grande em que aquele time não está tendo resultado. Então, será que uma política afirmativa dentro da ala técnica vai adiantar? Eu acho que talvez a gente pudesse pensar uma política afirmativa dentro das instituições de futebol, né? Como uma prerrogativa para aquela instituição de futebol contribuir para o desenvolvimento antirracista da nossa sociedade. Então, como é que os clubes podem contribuir com isso? Como é que os clubes podem fazer políticas, né, aliadas a políticas públicas para inserir o negro naquela sociedade, naquela instituição também, né, em determinados cargos, estágios, por exemplo. Os meninos não servem para jogar bola, são dispensados do clube. E o que vai ser a vida daqueles meninos que passaram anos tentando entrar para aquele clube como jogadores de futebol, né? Muitos não têm perspectiva a partir dali. Então, de repente, políticas que façam com que aqueles meninos se insiram ali naquele clube em outros lugares. Eu acho que a gente pode pensar também a partir daí, em políticas institucionais dos clubes de ações afirmativas, que não necessariamente se restringam a questões da ala técnica, né? Mas que também entrem aí. Muito bom, Carol. Valtinho, você podia dar um exemplo da NFL? O que a NFL fez nesse sentido dessas ações afirmativas, para a gente pensar o que poderia ser contemplado aqui no nosso mundo do futebol? Porque lá no futebol americano tem uma outra dinâmica, né? Eles criaram uma regra que é obrigatório entrevistar, dentro dos possíveis técnicos para assumir as equipes, entrevistar treinadores negros. Inicialmente deu certo, isso começou há mais de 15 anos atrás, só que mais recentemente ficou algo pro forma, assim, né? Entrevista, mas já tem uma definição antes. Se for pensar no mundo do futebol também, né? Acho que só o Atlético Paranaense fez entrevista antes de assumir, com o Dorival Júnior. Então, bem, olá a todos e todas. Carol, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Conforme Franco e Drummond falaram, acho que a gente tem que trabalhar até para construir mesmo uma paridade no programa, tem formas de fazer isso, e esse é o nosso objetivo. Também saudar o fato de todos nós aqui sermos professores. O Franco escreveu um texto que me tocou muito essa semana sobre como os professores estão nesse processo de pandemia, mais do que a necessidade de produzir. Como é que esse profissional, como é que esse ser humano está lidando com toda essa situação e precisa ser respeitado e escutado. Então, também queria saudar a nossa profissão, a nossa vocação e a nossa própria humanidade, acima de tudo. Dizer que eu concordo com você, Carol, acho que as ações afirmativas devem ir para além da dimensão técnica. Fico pensando na importância dessas ações na FIFA, na CBF, nas federações estaduais, nas direções do clube, e sempre ações afirmativas vinculadas à própria politização destas ações, para que, ao mesmo tempo que as ações
são feitas, a gente tem um debate pedagógico sobre o sentido destas ações, o sentido reparatório numa construção permanente de uma sociedade antirracista. E essa é a base para a pergunta que eu quero te fazer. Quando a gente fala em racismo estrutural, e você falou muito bem, o Silvio Almeida fala que o racismo é um processo e que todo racismo é estrutural necessariamente. Está para além do campo das ações, das intenções, ele vai se reproduzindo na economia com a desigualdade material, na política com a concentração de poder que mantém as condições do próprio racismo, no direito, porque também há uma seletividade penal pela racialização, pela identificação daquela que seria a raça subalterna, que tem que provar o tempo inteiro a sua competência, a sua inocência, e a dimensão ideológica. E esse é o ponto para chegar na pergunta que eu quero fazer. Porque o racismo ele cria aqueles que são vulneráveis ou lidos como vulneráveis, mas o racismo não cria só vulnerabilidade, ele cria poder. Ele cria a identificação do poder com a figura também construída da raça branca. Mas não podemos falar só em racismo, também tem dimensão patriarcal. Portanto, a dimensão do poder ligada à figura branca e à figura masculina. Feita essa introdução, eu queria que você comentasse o caso da francesa, a Wendy Renard, jogadora da seleção da França, que venceu o Brasil 2-1 na última Copa do Mundo, salvo engano, nas quartas de final, tenho quase certeza. E ela sofreu muitos ataques racistas nas redes sociais em função do seu corpo, especificamente do seu cabelo. Ou seja, esse imaginário que se constrói a respeito da mulher, de como a mulher deve ser, como deve se comportar, que cabelo deve ter. Então, no caso da Wendy, eu vejo ali tanto a dimensão patriarcal, dizendo como a mulher deve ser, como deve se comportar, e, evidentemente, a dimensão racista, relacionada ao cabelo da Wendy, a identidade racial da Wendy, ou seja, a construção desse imaginário de como a mulher deve ser atravessada pelo racismo. Como você lê o caso da Wendy, o que esse caso nos mostra sobre esse caráter estrutural do racismo e do patriarcado no Brasil e no mundo? Henrique, obrigada pela pergunta, né? Esse tema com a Wendy é fundamental, acho que é para a gente pensar justamente essas duas problemáticas que a gente tem aí em meio ao que aconteceu com ela. Dentro disso, eu separei duas falas que aconteceram no Twitter, né? Sobre a Wendy, duas falas racistas sobre a Wendy, e que eu peço desculpas, né, para as pessoas do que eu vou falar agora, porque eu acho que a gente não pode naturalizar nem mesmo as exemplificações que a gente dá sobre o racismo. Então, eu peço desculpas antes de falar, mas eu acho que é importante a gente trazer para o debate isso, né, para partir dessas duas falas racistas para a gente problematizar o que o Henrique trouxe. Uma dizia, olha essa Renard, da França, a mulher ganha milhões e não faz nenhuma progressiva naquela bucha, né? A outra fala, alguém faz o favor de mandar essa Renard prender desse cabelo, pelo amor de Deus, né? Isso com palavras muito chulas, né? Cortei aqui uma das palavras. Então, eu acho que por mais que a mulher negra, e isso toca em dois pontos, o fato dela ser mulher e o fato dela ser negra. Por mais que ela ganhe milhões, por mais que ela se destaque no futebol, por mais que ela atue num dos principais clubes da França, o que se destaca, e ela acabou de ganhar do Brasil, né? E jogou muito bem. E aí, por mais que ela se destaque em tudo isso, o que as pessoas destacaram e que chamou muito a atenção, inclusive da grande mídia, né, foi exatamente o cabelo dela.
Então, se o cabelo dela não está pautado em determinadas concepções voltadas para uma beleza branca, o cabelo dela é problemático. Aquilo perturba as pessoas. Você não vê uma fala que a pessoa fala, pelo amor de Deus, manda ela prender esse cabelo, né? Como assim? Então, assim, as pessoas estão perturbadas por aquela imagem. Aquela imagem traz determinados significados, determinadas subjetividades para o outro branco que é problemático ali. E aí eu gosto muito de uma socióloga, que é a Patricia Hill Collins, que ela tem um livro que se chama Feminismo Negro. E nesse livro ela retrata as chamadas imagens de controle que a mulher passa, né? Porque ela diz o seguinte, ela diz como que as mulheres, elas não tem como a gente falar do racismo no caso da mulher, sem a gente falar de todas essas interseccionalidades. Aliás, não há como falar de racismo sem falar de interseccionalidade, né? Interseccionalidade de raça, interseccionalidade de classe, de gênero, de sexualidade. Então, a mulher, ela está inserida em todos esses meios aí. Então, não tem como a gente passar. Por quê? Ela afirma o seguinte, a negritude dos homens negros os penaliza. Sim, a negritude dos homens negros também são penalizadas por uma concepção de sociedade pautada em valores brancos que a gente tem. No entanto, por não serem mulheres, valorações de sua autoestima não dependem tanto de quão atraentes são no aspecto físico. Em contraste, parte da objetificação de toda mulher está ligada à valoração de sua aparência. E a questão da aparência, né, nesse mundo patriarcal, nessa concepção racial que a gente tem instaurada, isso é muito forte. E é muito forte porque quando você pensa, por exemplo, no Marcelo, jogador do Real Madrid, né, com o cabelo dele, que também é um cabelo black, é um cabelo armado, aquele cabelo ele é tido por muitos como cabelo estiloso. No caso da mulher, não. A mulher que tem aquele cabelo armado, como é o da Wendy, aquela mulher, ela tem cara de suja, ela tem que se pautar por determinados valores. O cabelo dela ali tem que estar, né, certinho, progressivado, né, lisinho, como chamou a atenção uma pessoa lá no Twitter. Então, e aí por que se pauta por valores raciais também? Porque por mais que a mulher branca também sofra todas essas objetificações do corpo, como todas as mulheres sofrem, a mulher branca ela ainda tem privilégios por ter a pele branca e por ter o cabelo liso. Então, dentro dessas conotações, ela tem um privilégio muito grande sobre a mulher negra. Quando a Wendy ela é apontada na internet, quando você lê entrevistas dela, ela diz como que ela já sofreu racismo. Ela nasceu na Martinica. Então, ela já é uma francesa, né? Ali pautada pelo colonialismo. Então, ela é uma mulher que nasceu na Martinica, foi jogar na França, porque é considerada francesa, então veste a camisa da França. Tem redes, né, de sociabilidade que a tornam francesa, então ela realmente se considera francesa, para ela é um orgulho atuar pela França, e isso a gente também tem que deixar bem claro, né? Mas assim, você olhar para essas imagens que perturbam o outro, isso afeta várias questões do ambiente do futebol mesmo, por questões de patrocínio, por questões de imagem, né? Aquela mulher que passa essa imagem, que não é bem vista por muitos, ela recebe menos patrocínio. A imagem dela não vende como de outras mulheres. Então, a mulher negra no futebol, se a mulher no futebol, quando ela entra para o ramo do futebol, ela já é vista como uma mulher masculinizada, né? Não tem aquela feminilidade como muitos gostariam que a mulher tivesse, que a mulher branca também é objetificada dentro dessa concepção de feminilidade. E aí, quando ela é negra e traz essas outras questões, aí pronto.
né? Então a imagem dela não vende tanto, isso é menos patrocínio, mas mesmo assim a Wendy é a terceira mulher que mais ganha no futebol mundial, né? Ganha mais do que a Marta, que está em quinto, e mais lembram do cabelo dela. E muita gente acha que a questão racial se resolve exclusivamente pela dimensão social, material. Na verdade, tem gente que acha que não existe questão racial, que existe a questão da desigualdade. E o caso da Wendy, conforme você falou, demonstra que, embora o racismo tenha atravessamento com a questão material e social, ele tem um mecanismo próprio, ele tem um funcionamento próprio. Ou seja, mesmo quando o negro ou a negra ascende socialmente, os bloqueios do racismo permanecem. Então, é a prova de que não é só mexendo na questão material que se resolve o problema do racismo. É também, mas não exclusivamente, porque o racismo tem outras sofisticações, estigmas e produz outros bloqueios. Só esse comentário mesmo que me veio à mente, de que não adianta pensar só em ascensão material, sem pensar na dimensão política, do imaginário social, ideológica, do direito, enfim, na dimensão estrutural do racismo. É isso, 520 anos de história, 520 anos de racismo na nossa sociedade. Bruno Drummond, estou passando a bola aí para você. Vai, meu nobre. Beleza, Franco. Mais uma vez cumprimentar todos os meus colegas aí de lateral esquerda, especialmente Carol, que por mim, a partir de hoje, ocupa o espaço do Rafael Elísio, que nunca tem feito muita diferença, mas enfim, isso é uma outra história. Brincadeiras à parte, Carol, de verdade, assim, de coração, agradecer a sua presença, a sua participação, o enriquecimento do debate, né, com as suas respostas. E a minha pergunta, assim, ela se refere a um caso específico, né, que aconteceu no ano passado, se não me falha a memória, no Campeonato Nacional Ucraniano, num derby entre o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev. 2 jogadores brasileiros foram hostilizados. Eu não quero generalizar, mas assim, a gente sabe que uma das marcas nesse momento da sociedade ucraniana são os movimentos ultranacionalistas, neonazistas, né? E que as torcidas organizadas refletem esse comportamento, como você muito bem colocou, né? O futebol é o reflexo da sociedade. E aí, num dado momento do jogo, né, Dentinho e o Tyson, né, 2 jogadores do Brasil, foram hostilizados a ponto, por exemplo, do Tyson, na comemoração de um gol, né, ter sido mais uma vez brutalmente hostilizado, e aí ele, num dado momento do jogo, pega a bola, chuta na torcida e faz um sinal em revolta, né, em resposta, e é punido, é expulso. Primeiro o juiz paralisa a partida, espera os cânticos, né, se acalmarem, digamos assim, né, e depois, na sequência, ele dá um cartão vermelho, o Tyson é expulso, sai de campo chorando, sem muita solidariedade do time, de um ou outro jogador, né, e, em consequência desse ato, ele é punido pela Federação de Futebol Ucraniana, ele é suspenso, né, e não há muito apoio a um combate, uma militância antirracista, tanto por parte dos dirigentes do futebol ucraniano, quanto, eu entendo, assim, da FIFA, né, das instituições internacionais que representam o futebol. E aí eu queria ouvir, assim, a sua consideração a respeito dessa falta de engajamento, militância, não só das instituições, mas também dos próprios colegas. Eu li recentemente uma matéria do El País, né, falando sobre esse caso, e como outros astros do futebol internacional também não têm essa preocupação, assim, como a Angela Davis costuma dizer, né, não basta se dizer não racista, né, precisa ser antirracista. Então, qual é a dificuldade de você... Eu penso muito nisso, assim, como um companheiro, assim, não só de profissão, mas de causa antirracista, eu saio do jogo junto com ele, sabe? E independente das punições que eu possa vir a sofrer, assim, existe uma causa humanitária maior, né? Enfim, eu não quero me estender muito, acho que já falei demais, mas eu queria te ouvir. Como é que você vê essa falta de empatia, de adesão à causa antirracista, tanto das instituições que representam o futebol, quanto dos próprios colegas, né? Dos próprios companheiros de clube, de time, mesmo adversários, né? Em relação a essa questão, né? Do antirracismo, que é tão importante, tão crucial. Olha, Bruno, esse caso aí realmente
Assim, é extremamente complexo pensar nisso, porque envolve muitas coisas. Envolve um país que é racista, um país que tem uma política, né, racista também, que tem uma política complicada em termos de lidar com seus imigrantes. Então, a Ucrânia está num ponto. Mas se isso só acontecesse na Ucrânia, né, já seria ruim, mas não acontece só na Ucrânia. E aí a gente tem envolvido toda as instituições do futebol, como você bem falou, a FIFA, né, instituições aí que deveriam combater isso. E a gente tem envolvido também os jogadores, que se a gente for pensar bem, são jogadores, né? A gente tem aí a questão do Tyson, do Dentinho, a gente já teve vários outros jogadores que sofreram processos parecidos, que de repente não chegaram a isso de serem expulsos de campo, porque não agrediram, né, a torcida, como eles colocaram, ok, né? Mas eu acho que perpassa, mais uma vez, essa noção do racismo estrutural, né? De como isso não é debatido. O racismo, numa sociedade, ele não é debatido. E ok, de repente, como eu falei, já é ruim não ser debatido na Ucrânia, que tem a história da Ucrânia parte de premissas diferentes da nossa. Mas ele não é debatido no Brasil, ele não é debatido entre essas instituições que representam jogadores que sofrem preconceitos o tempo inteiro. Então, o racismo, ele é sempre silenciado. Então, você não debate, até você reconhecer, para muitos jogadores é isso. O Pelé é um exemplo disso. Até você reconhecer que você sofre racismo, né? Que aquilo ali está ligado à sua cor da pele, já é algo assim, ok, reconheci que eu sofro racismo. E o racismo, ele está nas subjetividades, muitas vezes, né? São as subjetividades que fazem... O Roger, vocês abriram muito bem, né? Falando sobre o exemplo. O Roger falando que ele nunca sofreu racismo, de acordo com ele, diretamente, mas ele sofre racismo indiretamente o tempo inteiro. A vida dele é pautada pelo racismo e ele consegue reconhecer isso. Ele nunca foi ofendido, né, verbalmente, diretamente, como ele falou. Mas isso acontece o tempo inteiro. E eu acho que as instituições, elas têm que olhar justamente para essa noção de a gente construir uma política, né, antirracista para a gente olhar para esses jogadores que o Tyson ele ficou completamente perdido. O que os outros deveriam fazer? Todos deveriam ter saído do campo com ele, né? Se a gente tivesse uma instituição forte ali, pensando em políticas antirracistas, né? A questão das ações afirmativas, elas servem nesse ponto também, porque quando você começa a debater esses assuntos dentro daquelas instituições, isso fortalece o jogador, né? Cria um empoderamento na questão racial para ele enfrentar determinadas coisas. Mas se a pessoa se vê sozinha o tempo inteiro, é lutar contra uma corrente, né? Uma corrente que não é favorável nem um pouco. Então, ele se torna uma voz distoante. E se a gente ainda compreender o racismo sempre como uma voz distoante, a gente nunca vai conseguir atingir uma política antirracista como se busca, né? Como nós queremos de fato. Então, assim, eu acho que isso é, mais uma vez, mostra do que é o racismo estrutural. Da gente não debater. Não há debate nas escolas, né? Nós somos professores, a gente compreende como é que é nas escolas. Existe uma política antirracista na escola? Né? São pouquíssimas aquelas que se preocupam com isso. Então, se você não forma o cidadão, se você não forma aquela pessoa para saber lidar com isso, a gente não vai esperar
que aqueles homens brancos que vivem, né, nos cargos dirigentes se importem com essas questões. A gente não pode esperar isso. Você colocou muito bem, Carol, esse problema transcende, né? Eu citei o caso do Tyson aqui, mas eu poderia citar tantos casos e gritantemente ocorridos aqui no Brasil, né? Teve recentemente um torcedor do Atlético Mineiro que hostilizou um rapaz que trabalhava na segurança de um jogo, acho que até um clássico entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Teve o caso mais recentemente numa live que o zagueiro Marcelo do Botafogo, Marcelo Benevenuto, citou um clássico Botafogo e Vasco, que ele foi hostilizado pelo ex-atacante do Vasco, Maxi Lopes, né? Enfim, o Daniel Alves no Barcelona, o Lukaku no Inter de Milão, assim, em diferentes contextos, né? A gente está falando... É surreal, é inacreditável. O Lukaku, ele fala como que quando ele é um ótimo jogador, ele é o Lukaku, né? Beleza. Agora, quando ele é um mau jogador, ele é o Lukaku congolês, né? Lá do Exato. Congo. Exato. Então... A mesma coisa com o Balotelli, né? O Balotelli não é lembrado pelos gols dele, por ter servido a seleção italiana, né? Ele é lembrado pelas polêmicas que envolvem o nome dele fora de campo, né? Então, assim, o racismo estrutural está dado, né? Está sendo naturalizado e, mais do que nunca, né? Não só pelos acontecimentos recentes, mas a gente precisa ter esse engajamento antirracista, né? É urgente essa necessidade. Só um comentário rápido, Franco. Tem uma frase da Carol que me chamou muita atenção quando ela pergunta quantas escolas têm uma educação antirracista. E daí eu fiquei pensando, se o racismo é estrutural, se ele se reproduz automaticamente, até independente das ações e intenções individuais, a conclusão que eu chego é, se a escola não tem uma educação antirracista, então ela necessariamente tem uma educação racista. Não tem neutralidade possível. Perfeito. É isso que está em jogo. A não ação é a reprodução das condições objetivas do racismo. E sobre a dimensão da subjetividade, como o Silvio Almeida diz, o final do racismo é a morte. Mas antes da morte tem muitas questões. Por exemplo, a minha negritude eu conquistei. Eu fui me entender como negro na minha juventude. Olha só que complexo. Quais os mecanismos que eu guardei na minha infância para não reconhecer a minha identidade e me caracterizar como moreninho? Entende? Então eu lembro, acho que já citei isso aqui. Desculpa te interromper, Henrique, até porque o ser moreno, ele é muito, né, tranquilo, muito confortável. Sim. Ser moreno nessa... Não, Carol, só para você ter uma ideia, tinha um livro de evangelização na igreja que a cor do pecado era preta e a cor da santidade era branca. Minha mãe é branca, meu pai é negro, de pele até mais escura que a minha. Eu, quando criança, chegava em casa e falava para minha mãe que eu não queria me parecer com meu pai. E quando chegava na época que os meus primos vinham passar as férias em Niterói, no Rio de Janeiro, e eles todos brancos, eu lembro que, na época das férias, eu começava a tomar vários banhos por dia. Por que eu tomava vários banhos por dia? Para estar com os meus primos. Para me sentir limpo e para deixar o meu cabelo sempre molhado. Porque o meu cabelo sempre molhado, eu achava que ele ficava mais liso, mais bonito e mais parecido com o meu primo, com os meus primos. Então, antes da execução física, que é sempre o final possível do racismo, tem muitas outras mortes e a retirada do nosso próprio reconhecimento, entendeu? Só isso. É isso, Henrique. Vou só fazer um comentário do caso Tyson, porque é muito simbólico que ele foi expulso, sabe? E aí eu quero evocar as palavras do Malcolm X quando ele fala: não confundamos a reação do oprimido com a violência do opressor. Porque é absurdo, no meio disso tudo, para mim a FIFA, se ela tivesse uma posição antirracista, ela puniria o juiz, não sei, ela teria um outro comportamento, sabe? Imagina se o juiz expulsa a torcida. Não, Você está falando sério, pega o cartão vermelho,
e vai em direção à arquibancada. Olha só. O nível de cretinice é tão grande que a FIFA se preocupa mais em estabelecer sanções para o jogador que tira a camisa por não mostrar o patrocínio na comemoração de um gol, do que preocupada com uma causa humanitária, como uma causa antirracista, sabe? Então, assim, eu não vou nem falar muito mais, porque eu fico nervoso, aí começo a perder as estribeiras, mas, enfim, é isso, assim, é uma instituição leviana, tipo, não basta colocar no racism, né, sem racismo, não racismo, para os jogadores entrarem em campo com um banner e com a FIFA grandão para mostrar que a FIFA está, de alguma maneira, preocupada, porque não está, de fato, preocupada. Assim como a CBF não está, de fato, preocupada. Assim como a grande maioria das instituições que representam o futebol no cenário internacional não estão preocupadas com a causa antirracista, sabe? E é um absurdo você punir um jogador por conta de... Foi bem que você colocou, Franco. O Malcolm X, ele exprime perfeitamente, né, esse pensamento antirracista. Não vamos confundir, né? Não dá para relacionar. Os corpos negros no futebol é isso, eles só servem para o físico, né? Se ele abre a boca, se ele fala coisas que não devem falar no antro do futebol, porque o antro do futebol parece aquela coisa, eles não podem falar nada, eles não podem, né? Eles têm que respeitar a lógica do mercado e o lugar que eles devem ocupar no futebol. É isso. Dentro das 4 linhas. Dentro. Fora dali, não. E só uma coisinha, Rafa, antes de passar a palavra para você, né? Puxando de novo o Silvio de Almeida. Por que se cobra posicionamento apenas dos jogadores negros? Por quê? Sabe? Né? A branquitude aí, envolvendo os jogadores, todos precisam sensibilizar e vocalizar também essa causa. Puxando aí o Tyson novamente, eu me lembro que o Tyson, há 10 anos atrás, um jornalista gaúcho fez uma matéria dizendo que ele seria um jogador maior do que o Messi. Virou piada internacional, porque, de fato, futebolisticamente falando, dentro das 4 linhas, o Messi é um jogador melhor do que o Tyson. Só que, onde é que está a grandeza do Messi, enquanto tudo que ele representa, sabe, de vocalizar essas questões? O Messi, do lado dele, viu, o Neymar também sofreu com isso. Sabe? E aí, o que fez, sabe? E aí eu puxo a grandeza do Tyson. A grandeza do Tyson de vocalizar isso tudo. E relembrar que essa precisa ser uma questão, como muito bem a Carol colocou, não é uma questão individual, precisa ser uma questão coletiva. E aí, eu ficaria assim, se acontece um ato desse e o time não se retira de campo, né? Se não há um movimento coletivo ali, na boa, a gente não vai estar avançando, a gente não vai avançar. Tem que afetar estruturas mais profundas aí, para a gente começar a gerar mais tomadas de reflexão. Enfim, como o Drummond falou, essa questão também mexe muito comigo. Rafinha, passando a bola para você, meu nobre. Opa, vamos lá. Primeiro, falar de colonialismo, foi uma questão interessante que o Eduardo Galeano, ele traz isso quando ele fala da Copa de 98, que as mesmas mãos e as mesmas vozes que aplaudiam e celebravam o título francês no território francês, né, eram as mesmas mãos, né, um título que foi construído com suor africano, descendente africano, e era a mesma voz que encampava essa onda que ele fala crescente, mas eu diria que não era crescente, era menos explícita, ela estava se tornando explícita, uma contradição, né? Que a mesma voz que exaltava os campeões abarcava essa crescente onda de xenofobia contra os africanos na França. O mesmo Eduardo Galeano, que sugere que uma das formas do estilo de jogar dos negros no começo do século era dada pela condescendência dos árbitros para com a violência com os jogadores negros, que tinham que se esquivar, né, dos brancos, porque os árbitros, né, tinham essa, digamos, condescendência com a violência em relação a alguns jogadores e outros não. Então, feito esse comentário, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a presença, né, da Carol e a disponibilidade de participar, de engrandecer
com essas cores maravilhosas, né? Fica até sem graça pelos outros torcedores. E está participando aqui. Obrigado mais uma vez. Em segundo lugar, o Vasco, como não poderia deixar de ser. E a gente debateu. Fala o terceiro aqui... agora, fala o terceiro lugar, porra. Posso mudar, deixar o Walter mudo ou não? Por um momento? Por favor. Fica à vontade, Rafa. Fica à vontade. A gente debateu aqui, Carol, a questão da arenização dos estádios. E a gente usou como exemplo o simbólico Maracanã, para facilitar, né? Se torna um símbolo da popularização do esporte, mas depois da Copa de 58, né? Que foi através dos pés, né, de um jovem negro que depois se tornou o rei do futebol. E aí, na década de 60, 70, são registrados os maiores públicos, né, da história do futebol mundial. São registrados no Maracanã. Inclusive, o maior público, né, quando falam que o Fluminense, né, a falta de torcedores do Fluminense, o maior público da história do futebol mundial foi registrado no jogo entre o Fluminense e o clube de regatas lá da Gávea. São quase 200 mil pessoas. E aí o Maracanã, né, era o símbolo da popularização, né, da concretização da popularização do esporte. E hoje a gente pode falar que ele representa, né, um projeto de sociedade dentro de uma lógica mercantil que reforça a exclusão de certos grupos, um projeto de, como o Henrique trouxe uns encontros atrás, um projeto de cidade-mercadoria. E aí o Silvio Almeida, ele comenta sobre uma das contradições do futebol essa, né, que a gente comentou aqui, que dentro das 4 linhas o negro é aceito, porque ele oferece um entretenimento, ele oferece um entretenimento que é precificado, mas fora dos campos, né, nos espaços de poder, nos espaços de comando, como a gente comentou, nos espaços de tomar de decisão, aí já não serve. Então, gostaria de saber o que você acha dessa espetacularização do futebol, né, a partir da arenização, quais as consequências desse processo e, né, como que ele podemos dizer que é um projeto de exclusão, né, com um claro recorte racial? Posso tocar em 2 pontos importantes aí que você falou, né? Para além dessa questão da arenização do futebol, você tocou no ponto sobre a seleção francesa, né? Com os jogadores que ou são afrodescendentes, né? Ou são imigrantes e que atuam na seleção francesa. E esse ponto eu acho muito importante, assim, a gente comentar, porque ele move determinadas questões do racismo estrutural que são fundamentais, assim, porque os países europeus, diversos deles, e a França também estava com uma política contra imigrante muito forte, né? A França do Macron, ela entrou aí numa política contra uma política imigratória. E falar da realidade do futebol europeu sem falar dos imigrantes hoje em dia é praticamente impossível, né? E aí, como você bem trouxe, a questão de que as mesmas pessoas que aplaudem, né, esses caras são as pessoas que também praticam xenofobia, né, contra essas pessoas. Só que tem dados aí muito importantes. Por exemplo, na seleção francesa da última Copa, né, a seleção campeã, vários memes viralizaram na internet colocando como que aquelas pessoas, aqueles jogadores que atuavam ali pela primeira vez, né, a gente estava tendo, por conta desses jogadores, uma seleção africana campeã da Copa. E isso, as pessoas queriam fazer uma crítica à França, mas, ao mesmo tempo, elas não deixavam de compreender o racismo que estava nelas também, quando elas faziam isso. Por quê? Porque dos 15 jogadores franceses que atuaram na França, na seleção francesa, somente 2 desses jogadores eram imigrantes.
da África, né? Os outros 13 são nascidos na França. Então, dentro dessa noção, são jogadores que, ok, pai e mãe, né? No caso do Mbappé, pai e mãe, acho que camaronês e argelino. Então, ele tem, dentro da concepção de identidade dele enquanto indivíduo, ele tem, né, aí questões do Camarões, da Argélia, mas ele é francês também. Então, todos esses jogadores criaram redes de sociabilidade, redes de parentescos dentro da França. E eles defendem a França como se nós aqui fôssemos defender, né, as bandeiras. Tudo bem que hoje ser verde e amarelo não está muito legal. Mas, assim, a gente, né, jogar pela seleção brasileira como todos nós aqui faríamos. Então, ele é francês, ele se considera francês. Aí a gente tem que debater um outro ponto, né? A gente tem que debater como que aquela França, como que as pessoas lidam com a ideia dele ser francês, negro. Porque o Zidane, ninguém nunca questionou o Zidane não ser francês, né? Então a gente também tem que debater trazer esse outro ponto. Mas aí, voltando para essa pergunta, para a questão da arenização, desculpa, porque esse ponto é muito importante, a gente pode até debater ele depois, caso não se esqueça. Mas a questão da arenização, ela é isso, né? Você tem aí você criou uma barreira. Você tinha antigamente torcedores que iam para os estádios. Agora você tem consumidores. Então, a ideia de mercado é justamente uma ideia de buscar consumidores. E o negro não é consumidor. Então, essas políticas, elas não são feitas para o negro. Eles não são vistos, na verdade. Não são consumidores, é forte. Eles não são vistos como consumidores, né? Então, dentro dessa lógica, não há preocupação se eles estão tirando gente negra dos estádios, se os estádios estão cada vez mais ficando elitizados, porque os estádios, a lógica do futebol e a lógica dessa arenização está acompanhando uma série de outros processos que já vêm ocorrendo em outros setores, né? No teatro, nos shows, no cinema. Quando a gente vai ver os preços exorbitantes desses lugares, você vai ver quantos negros tem lá dentro. Que tem uma questão socioeconômica? Óbvio que tem, mas também entra aí a questão racial, né? Como eu falei no início, existe uma concepção, a gente não pode tratar isso sem pensar nessas interseccionalidades. O negro que tem dinheiro, né, que ele está numa posição de classe superior, ele tem uma outra realidade, mas ele não deixa de enfrentar o racismo por conta dessa outra realidade. Ele está naqueles espaços ali, por mais que ele tenha acesso àqueles espaços, ele o tempo inteiro se sente constrangido, né, de estar muitas vezes naquele... É um ser estranho ali. Eu gosto muito de trazer uma realidade. Teve um amigo meu que ele foi para Moçambique, e ele viveu alguns meses em Moçambique. E aí ele falava a experiência dele, como que ele, como único branco, dentro daquele bairro, ele se considerava um ser extremamente estranho. Ele pegava um ônibus onde todos eram negros. Ele era conhecido na vivenda ali que vendia fruta como o menino branco, né, que morava no bairro. Então, você troca... Você vive uma outra experiência. Então, aquele negro que ele tem acesso a ir para determinados lugares, ele se sente um corpo estranho naquele lugar, né? Ele fica assim, nossa, algo esquisito. E nós também, quando viajamos para determinados lugares, né? Eu já vivi essa experiência de viajar para determinados lugares e só branco. E aí você fica assim, nossa, que coisa mais esquisita. Ainda mais como eu não tenho uma pele, né, tão não retinta, aqui no Brasil eu sou a morena, eu sou, né, aquela que passa, aquela que... Eu sou a brasileira.
Mas quando você vai para determinados lugares que você vê que não, você não é não, né? Então você vai se colocando, as pessoas vão te colocando, na verdade, no seu lugar. Então você vai vendo em relação a esse outro as diferenças que são. Eu acho que é a dimensão territorial do racismo também. Ou seja, tem o território que o negro pode transitar. Aqui vou abrir um parênteses, pode transitar mais ou menos. Porque, por exemplo, a favela é lida socialmente como um espaço em que o negro não é estranho, certo? Mas o shopping do Leblon, sim, entende? Mas quando eu digo mais ou menos, é porque mesmo nesse território que é lido socialmente como legítimo para o corpo negro estar, é ali que o Estado entra tirando e também elimina. Então, olha a complexidade do racismo, porque realmente, dependendo do território, a presença do corpo negro tem que ser justificada. No território que é em tese dele, o Estado entra no mecanismo da penalidade, da seletividade e do extermínio. Uma vez aqui em Niterói, falo aqui em Niterói porque nesse final de semana estou em Niterói, embora esteja morando no Rio, um grupo de senhoras, Franco, numa rua de classe média alta de Cambuinhas, de Piratininga, uma vez veio me contar a seguinte ideia: Henrique, nós tivemos uma ideia brilhante. Nós temos câmeras agora voltadas para a rua e temos monitor em casa para verificar, e sempre que a gente vê uma pessoa estranha passando, a ideia é a gente apitar. Daí, quando o vizinho ouve que o outro apitou, todo mundo começa a apitar, vira um apitaço e a ideia é que a pessoa estranha se sinta inibida. Então, num território de classe média alta, a ideia é monitorar a rua para identificar uma pessoa estranha. Identificando a pessoa estranha, começar a apitar. Nesse território, eu pergunto a vocês, quem é o corpo estranho? Quem é o corpo que, ao passar por ali, precisa... O nome disso é apartheid. Precisa justificar a sua presença ali, entendeu? É muito complexo, é a dimensão territorial do racismo. Desculpa aí, galera, esse barulhinho no fundo do meu WhatsApp aberto aqui, é por incompetência minha, mas edita aí, Estevão, por favor. Bem, acho que estamos caminhando para o final, o Franco é que vai nos encaminhar, mas eu queria que a Carol comentasse. Chegou aqui uma notícia de uma fala do René Simões, emblemática do pensamento da cultura patriarcal e por aí vai. René Simões sobre a volta ao futebol. Abre aspas para ele, e aí no mesmo cuidado que a Carol teve. Até na hora de exemplificar falas absurdas, a gente precisa registrar isso como necessário para a gente refletir e superar. Mas, desculpem. Abre aspas para René Simões. Eu tenho amigos que já bateram na mulher. Outros batem nos filhos. Estão enlouquecendo. Então, se colocar futebol, pode ser que ajude em alguma coisa. Fecha aspas para René Simões. Ele está defendendo a volta ao futebol usando o argumento de que isso pode ajudar que os homens batam menos nas mulheres. Enfim, queria te ouvir, Carol. Olha, Henrique, dentro dos absurdos que a gente está vivendo, realmente está difícil até a gente se chocar com esses absurdos que continuam acontecendo. Mas, assim, mesmo assim, eu não consigo deixar de me chocar. É difícil. Essa fala me lembrou, né, do digníssimo presidente também. Ele falou algo nesse sentido, em que o futebol atuaria como um entretenimento e isso apaziguaria os ânimos. E eu já vi outras falas também nesse sentido, de que as pessoas estão com muitos problemas em casa e de repente o futebol, né, serviria como essa válvula de escape. Olha, eu não sei nem o que falar desse ser, né, que pensa dessa forma.
Mas eu acho que, jogando isso para a nossa pauta de hoje, né, pensar as conotações também raciais que envolvem uma fala dessa, porque os números estão aí e comprovam que que o número de casos de mulheres violentadas em casa são mulheres negras, né? O número de casos aumentou, muito grande em relação a isso. As famílias com maior vulnerabilidade são negras, né? Os jogadores com maior vulnerabilidade também são negros. As pessoas que trabalham nessas instituições, nesses lugares, e que vão ter que voltar a trabalhar, né? Dentro dessa lógica de volta ao futebol, porque a gente não pode só pensar que o entretenimento são desses jogadores que ganham milhões, porque a gente também tem toda uma estrutura aí por trás de pessoas que recebem muito pouco, e essas pessoas que recebem muito pouco geralmente são negras. Então, os dados estatísticos mostram como os negros estão em todas essas situações de vulnerabilidade. E aí, quando você pensa no entretenimento, né, que está custando, né, vidas, é realmente você pensar como que determinadas vidas importam e outras não importam. Então, a gente volta no famoso conceito do Mbembe, né, que ficou aí, está muito em voga, que é a questão da necropolítica, que é a questão de que o Estado ele realmente vai escolhendo, a partir das suas políticas públicas, quem importa e quem não importa. Porque o jogador que ganha muito, ele vai trabalhar com seu carro, né? Com seu ar-condicionado. Ele não vai enfrentar toda uma estrutura que determinados trabalhadores que também vão ter que estar envolvidos com aquilo vão ter que enfrentar. Como transportes públicos lotados, né? Então, a gente pensar em como que a vida de determinadas pessoas vira um entretenimento, né? É realmente, assim, eu não tenho nem palavras para falar de René Simões dando essa declaração. Mas é isso, assim, é a desvalorização da vida, e coisa que a gente está vendo, né? Dia após dia, como que a vida vai sendo desvalorizada, e o futebol não escapa disso. O futebol está voltando, o Rio de Janeiro, então, voltando de qualquer maneira. O primeiro, né, do país a voltar. Parece que nós estamos, assim, muito bem, a vacina já chegou, já estamos todos imunizados, então a vida que segue. Agora já vai liberar torcedores no estádio. Então, assim, é realmente um descaso, né? Um descaso que o poder público, o poder do Estado, ele também vai contribuindo para as pessoas pensarem desse jeito. Porque antigamente as pessoas tinham vergonha de pensar de externar determinadas coisas, porque pensar elas não deixavam de pensar, não. Mas de externar elas tinham vergonha. Hoje elas não têm mais vergonha. E vale lembrar aqui, o nosso Departamento de Assuntos Alheios trouxe mais uma informação importante, né? Sobre isso que você falou, Carol. No dia 10 a partir do dia 10 de julho, os jogos receberão 1/3 da capacidade total no Rio de Janeiro. Então, assim... Bizarro. A Carol disse tudo no começo da fala dela, assim, é tudo tão errado, tão absurdo, tão... a gente precisava se chocar mais, né? Mas é porque tá tudo tão dado, assim, que sabe, é difícil falar de tantos absurdos que são envolvidos nessa fala do René Simões, assim, é muito surreal, sabe? Mas é muito surreal pra gente que tá problematizando, sabe? Dá uma sensação de que é angustiante, assim, cara, será que eu tô tão inflexível num pensamento crítico, assim, de não estar... Mas não, cara, é isso, assim, tá normal quem tá adoecendo nesse momento, assim, é triste dizer isso, mas eu tô num momento de muita ansiedade e angústia, mas não é pela pandemia,
não é pela solidão, sabe? É pela falta de humanidade que a gente tem vivido, assim, sabe? O cara vem e se prontifica a falar isso na imprensa, assim, num momento como esse, sabe? Caótico, sensível, de mortes, de fragilização, Desculpa, gente. Eu sei que o programa não é para isso, mas é porque tá complicado mesmo. Sim, irmão. E eu me lembro de um programa no qual o Henrique falou algo que me marcou muito sobre o racismo enquanto um crime perfeito em sua essência naturalizada pela sociedade. Está tão natural que se torna esse crime perfeito. Me parece, pelas palavras do René Simões, a naturalidade com que ele trata o assunto, sabe? Como as palavras saem da boca dele, mostra o quão desafiador é para a gente não apenas se posicionar, mas estabelecer essa luta antirracista, né, dentro dessa camada tão estruturante. E aí, caminhando aqui para o encerramento do nosso programa, eu vou pegar as palavras de um poeta que eu gosto muito, que é o Sérgio Vaz, um poeta negro, quando ele fala que não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar. Luta é para a vida inteira. E nossa luta contra o racismo, meus amigos e minhas amigas, vai ser pela luta, pela vida inteira. Vai ser pela vida inteira. Tá? E agradeço profundamente a Carol por ter aceitado o nosso convite, por ter dado essa aula aqui. Aprendi demais com você, Carol. Sério, prazer enorme te ouvir, te escutar, aprender contigo. Maravilhoso. Muito obrigado a vocês também, meus amigos, debatedores, todo mundo que está nos acompanhando. Carol, quer deixar alguma palavra aqui, final? Ai, gente, eu queria agradecer muito, 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 muito mesmo vocês por essa oportunidade, por debater assuntos tão atuais, por debater angústias que às vezes a gente vive, né, e não tem esse espaço para falar sobre isso. Ainda mais agora que a gente não tem mais uma mesa de bar para poder conversar com os amigos. Então, isso também é angústia. Eu queria sugerir que essas pautas, essas questões, elas fossem feitas, de repente, né, mais tarde, não sei, para a gente poder beber uma cerveja, porque beber cerveja às 10 horas da manhã não é muito legal. Mas eu acho que assim... São 11h30, são 11h30. Opa! Então vou abrir ali... Já está na hora de instalar a primeira. Já tá na hora. Mas eu acho que, assim, eu gostei muito de participar, aprendi muito também com vocês, acho que foi um debate muito legal, muito rico, e obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, cara. Obrigado você. Exatamente. Obrigado, Carol. Valeu. Agradecemos a cada um de vocês que também está aqui nos acompanhando. Por favor, deixe seus comentários aqui no nosso vídeo sobre o que você pensa dessa discussão do racismo no futebol. Olha, a gente é lateral esquerda, nós somos um espaço democrático de discussão. Tudo bem existir o dissenso, não existe democracia sem dissenso, ok? Então, se vocês querem colocar perspectivas diferentes, na boa, com respeito, tá? Porque tem coisas que são intoleráveis, meu amigo. Então, assim, não é isso que tudo pode não, tá? Então, quer vir de maneira respeitosa conversar com a gente? Por favor, deixe seu comentário e a gente terá o maior prazer do mundo aqui em dialogar com vocês. Vem, mas vem tranquilo. Vem, mas vem tranquilo. Exatamente. Rafa, um grande beijo aí cada um. A gente pode mostrar a camisa aqui ou vai ficar sem graça para as outras pessoas, né? Devido à Calma aí, beleza. eu não trouxe... Não. Eu não trouxe a minha hoje. Hoje não tem isso. Perdão. Que esqueci, né?